Devo ensinar poema para o meu filho autista? E aí, pessoal, tudo bem? É uma pergunta que eu me fiz. Por quê, né? Porque o poema, ele é um texto mais difícil para interpretar. Como os autistas têm dificuldade na interpretação de texto, é interessante eu trabalhar esse material com ele? A minha opinião é que sim, né? Por quê? Ele é um texto mais musical, então é um texto que tem mais rimas e é mais fácil, mais atrativo para a criança decorar ele. E esse processo de memorização, ele tem muitas vantagens, né? Alguns educadores dizem que quanto mais a criança memoriza, maior é a capacidade dela de concentração. Eu não sei se vocês se deram conta com outras crianças que tem uma epidemia de TDAH, né? As crianças hoje em dia não memorizam mais. Será que essa falta de memorização não está prejudicando a capacidade de concentração das crianças de uma forma geral? E aí, como incentivar o meu filho, né, tentar melhorar essa capacidade dele de se concentrar? Será que ele memorizando mais ele vai melhorar isso? É algo que eu testo e eu percebo que traz muitas vantagens. Então, primeiro eu trabalho a questão de chamar a atenção dele de como fazer essa memorização. Aqui tem um exemplo de um texto que eu tirei desse livro aqui, da Cecília Meirelles. É um livro só de poemas. Tem poemas bem simples, né? Outros com mais texto. E aqui ele tem um texto, praticamente um desenho que não chamou muita atenção dele. Aí eu pedi para minha filha fazer esse desenho aqui, ela fez, que tem a ver com o que o poema está falando, né? Que são os carneirinhos que vão descendo pela margem do rio, né? O pastor cantando. E aí tem as estrofes, a gente separou essas estrofes. Então pode trabalhar essa questão, né, do que é uma estrofe. E aí eu chamo ele para ler. Primeiro eu leio para ele o poema, mostrando o desenho. Então ele se fixa devido a ter toda essa ilustração. E aí eu vou lendo e peço para ele ler depois. E a gente pode fazer isso durante várias vezes ao dia. Vitor, vamos ler com a mamãe de novo. Passa aqui, lê aqui. Aí eu leio uma estrofe, ele lê outra. E ele vai memorizando, né? Chega um ponto que ele já fala de cor. Então, rapidamente, ele consegue memorizar esse tipo de texto. E depois que memorizou, para que serviu isso? Bom, a memorização vai dar para ele esse modelo de como a gente usa as palavras numa frase, né? O tipo de frase que pode ser feita. Imagina ele memorizando vários poemas ao longo de um ano, né? Quantos exemplos de frases ele vai ter? Quando ele tiver que usar isso, buscar essas informações para começar a escrever, com certeza que ele vai lembrar dessas estruturas, né? E vai ajudar também a montar as frases, os textos para ele, os textos que ele for fazendo. Aí uma outra coisa também que eu faço é pegar tipo um material como esse que eu peguei na internet e aqui tem como se trabalha esse tipo de poema para uma criança que não é autista. Então, os pais podem fazer adaptações de acordo com o grau, né, de autismo da criança. Então, o que ele vai pedir aqui? Que a criança escreva cada estrofe. Escreva. Várias vezes ele pede para fazer isso. Então, agora é outra forma de memorizar. E memorizando ainda mais. Primeiro ele falou, agora ele está escrevendo. Depois ele vai procurar no dicionário o significado de algumas palavras que ele não sabe. Então agora ele vai começar a entender, talvez. Os nossos a gente gaste mais tempo nisso. Pode ser, né? Depende da criança. Por exemplo, carretéis de lã. Carretéis ele não sabe o que é. Então eu posso mostrar uma imagem, depois achar um dicionário, aí eu já apresento, ó, esse aqui é um dicionário. O que quer dizer essa palavra, né? Qual o significado dela? Carretéis é isso, né? Muitas coisas ele não absorve como a gente quer, mas eu percebo que são sementes que a gente está plantando, né? Informações. Estou colocando várias informações na cabecinha dele. Em algum momento ele vai usar melhor essas informações, mas eu tenho que carregar, colocar. Depois ele vai circular consoantes, destacar vogais, né? Palavras que iniciam com vogal. Então tem todo esse trabalho de reconhecimento das palavras. Depois ele vai separar sílabas.
as sílabas do poema, então ele já decorou, tá tudo ali na mente dele. Muito a questão de dicionário, tu pode avaliar se vale a pena fazer todos esses exemplos, né? Então são as adaptações que se faz. Trabalha com letras cursivas e assim vai indo. Eu acho que tem sido vantajoso, né? Eu consigo atrair a atenção dele e agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para trabalhar com ele esse poema, né? A primeira vez que eu apresentei. É o poema dos Carneirinhos. Bé! Lê pra mamãe. Todos querem ser pastores. Quando encontram Da manhã. os carneirinhos. Os carneirinhos enroladinhos. Com cartaz de lã. Todos querem ser pastores. E ter Coroas de flores. e um cajadinho na mão. E tocar uma flautinha. E tocar uma flautinha. E soprar numa Flautinha. e soprar numa Palminha. palhinha. Palhinha. Qualquer. Canção. Todos querem ser Cantores. quando a estrela da manhã brilha só no céu sombrio e pela margem do rio. E pela margem do rio, quem é que vai descendo? E pela margem do rio, aqui com a mamãe. E pela margem do rio vão Descendo os carinhos com cartaz de lã. Bé. Deixa o sol aqui. Quem é esse aqui? Homem. Pastor. Que é isso aqui? Cajadinho. É o cajadinho. O pastor tá cuidando das ovelhas. Bora, ovelhinha, toma água. Ó as ovelhinhas. As ovelhinhas estão fazendo o quê? Comendo água. Tomando água. Bé. Então foi isso, pessoal. Essa é a dica que pode ser usada, na verdade, com todas as crianças. E com os autistas vale a pena testar também, com as adaptações necessárias de acordo com a criança. E compartilhe esse vídeo para que ele chegue em mais mães que precisam dessa ajuda. Deus abençoe. Se inscreva no canal.